Shabbat Shalom, irmãos. Que satisfação estarmos novamente juntos. É uma alegria servirmos juntos ao Eterno. Eu quero iniciar fazendo a leitura do Salmo 115. Não a nós, Adonai, não a nós, mas a teu nome seja a glória, por causa da tua graça e de tua verdade. Porque as nações perguntam: onde está o Deus deles? Nosso Deus está no céu, faz o que lhe agrada. Os ídolos deles são apenas prata e ouro, feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, têm olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, têm nariz, mas não podem cheirar, têm mãos, mas não podem sentir, têm pés, mas não podem andar. Com sua garganta não podem emitir som. Os povos que os fazem se tornarão como eles, juntamente com todos aqueles que neles confiam. Israel confia em Adonai. Ele é seu auxílio e escudo. Casa de Arão confia em Adonai. Ele é seu auxílio e escudo. Vocês que temem Adonai, confiem em Adonai. Ele é seu auxílio e escudo. Adonai se lembra de nós e nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará todos os que temem Adonai, tanto grandes quanto pequenos. Que Adonai aumente o seu número, tanto de vocês quanto de seus filhos. Que vocês sejam abençoados por Adonai, o Criador do céu e da terra. O céu pertence a Adonai, mas a terra ele deu à humanidade. Os mortos não podem louvar Adonai, nem aqueles que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos Adonai, desde agora e para sempre. Amém? Aleluia. Vamos dar início então com a bênção do Talit. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav etzivanu, leitateh betzitzit. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste que nos envolvamos com o talit. Quão preciosa, Senhor, é a tua benevolência, ó Deus. Todos refugiam-se à sombra de tuas asas. Fartar-se-ão da gordura da tua casa e beberão da corrente de tuas delícias. Pois contigo está o manancial da vida. Na tua luz veremos luz. Estende a tua benevolência aos que te conhecem e a tua justiça para os retos de coração. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, em nome de nosso Senhor Yeshua, muito obrigado. Queremos te agradecer por esta manhã abençoada, por este tempo aberto e a liberdade que temos para nos reunir neste local. Muito obrigado pela congregação local, que tem o privilégio de trazer o culto ao teu grandioso nome. Senhor Deus, nós somos os teus filhos, separados para ti. Queremos assim te pedir, Senhor, que o Senhor vá na nossa frente, nos conduza debaixo da tua graça, debaixo da tua orientação, que a unção do Ruach HaKodesh repouse sobre as nossas vidas. Queremos agradecer por cada irmão presente nesta manhã, todos os que puderam vir e os que ainda estão a caminho. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja nos envolvendo com a tua graça, com o teu favor, e derrame, Senhor, das tuas bênçãos sobre a Kehilat
e sobre toda a comunidade de Israel. Te agradecemos pelo nosso povo, que pode experimentar também descanso. Neste Shabat, queremos te pedir que o Senhor derrame a tua bênção, derrame a tua paz, envie o teu shalom em o nome de Yeshua. Muito obrigado, assim te agradecemos por este momento, por este dia, por esta programação que temos nesta manhã, e pedimos que o Senhor nos abençoe. Oramos agradecidos por tudo em o nome de nosso Senhor Yeshua. Amém, amém, amém. Amém. Vamos lá. Amém, aleluia, Shabbat Shalom, irmãos. Shabbat Shalom. Vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus nessa manhã, amém? Vamos começar com Matovu e logo em seguida Shalom Aleichem. tendas, ó Jacó, teus tabernáculos, Israel, por tua misericórdia, entrarei em tua casa, prostrar-me-ei, lá temerei tua santidade, Senhor. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimele, Malachei HaMalachim, HaKadosh
Shalom, Malachi HaShalom, Malachi Elyon. Mi Melech Malachi HaMalachim HaKadosh Baruch Hu. Baruni LeShalom, Malachi HaShalom, Malachi Elyon. Mi Melech Malachi HaMalachim HaKadosh Baruch Hu. Tzehem LeShalom, Malachi HaShalom, Malachi Elyon. Mi Melech Malachi HaMalachim HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu. E ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, ela voltará para vós. Amém. 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 E agora, mais uma vez, Shabbat Shalom a todos. Vamos nos alegrar. O Salmo 122 fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Adonai. Então, vamos estar alegres, vamos deixar as nuvens lá fora, vamos nos alegrar. Yeshua é aquele que levou todas as nossas enfermidades, levou consigo todas as nossas maldições e tudo aquilo que nos aflige. Então vamos entregar o nosso fardo a Ele, vamos nos alegrar agora com o Shabbat Shalom e vamos nos cumprimentar também com bastante alegria. Amém? Amém. Amém. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 O Davinu Hai, Hey! O Davinu Hai, Hey! O Davinu, O Davinu, O Davinu Hai, O Davinu Hai, Hey! O Davinu Hai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Hai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Amém. Que o Eterno nos dê um abençoado Shabbat em bastante descanso e deleite na sua presença, Mãe. Vamos cantar com bastante alegria agora um salmo sem celebrar com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade, e
a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, Todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Amém. Amém, aleluia. E com a mesma alegria vamos cantar Everechá. Yevarechecha Hashem Mitzion Urebetu Yerushalayim. Yevarechecha Hashem Mitzion Kol Yemei Yemei Hayeha. Urevani levanecha Shalom al Israel. 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 Yevarechecha Asher Mitzion Urebetu Yerushalayim. Yevarechecha Asher Mitzion Kol Yemei Yemei Hayeha. Urevani levanecha Shalom al Israel. 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 Shalom al Israel. Shalom al Israel. Amém. De Sião, o Senhor te abençoará, verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida e os filhos dos teus filhos. A paz seja sobre Israel. Amém, amém, amém. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. E antes da liturgia, vamos cantar ainda Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Vamos exaltar o eterno, grande, poderoso, nosso amado Deus e Yeshua, o nosso Messias. Amém. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome.
exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Ele é o Rei da glória, o Senhor forte, poderoso Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Amém. Baruch Hashem, toda honra, toda glória ao nosso Deus. Amém. Baruch Hashem, que alegria. Nós sempre podemos nos alegrar na presença do Eterno. Mesmo passando por dias que às vezes a gente está recolhido, com frio, repensando os assuntos da casa, da família, da vida, mas temos sempre a gratidão de poder dizer: o Eterno é soberano, o Eterno vem cuidando de nós, está fazendo tudo para o nosso bem, assim nada nos falta e nós só podemos nos alegrar, amém? E nós estamos também muito felizes que estamos de volta na congregação. Ficar uma semana fora assim, mexe com a gente, mas eu me alegrei muito quando vi os irmãos congregando regularmente, e não foi pela nossa ausência, tudo aconteceu conforme a vontade do Eterno. Então quero agradecer os irmãos que nos abençoaram já desde a semana passada, nos apoiando, e a fidelidade dos irmãos que estão pagando o preço pela construção da unidade. Assim, o louvor seja dado a todos, em gratidão, mas em especial ao Eterno de Israel que está conosco, amém? Então vamos então dar início à nossa liturgia. Irmão Adriano vai nos auxiliar nesta manhã. Alguém de vocês tem um sidur com cifras? Então é meu. Minutinho, só vamos achar o sidur com as letras. Desculpa, irmãos, eu tinha separado, mas acho que ele fugiu. Achamos. Amém. Muito bem, vamos dar a honra ao Eterno, nos voltando a Jerusalém.
E em gratidão à palavra do Eterno conosco, que o Eterno nos abençoe. Amém? Bendizei ao Senhor que é bendito. Bendito seja o Senhor que é bendito para todo sempre. Uma nova luz brilhará sobre Sião. Em breve todos desfrutaremos da sua luz. Bendito sejas tu, Senhor, Criador da luz. Amém. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach leolam va'ed. Or Hadash al Sion Tair. 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 Venisque hulanu bimera leorot. Venisque hulanu bimera leorot. Baruch ata Adonai Yotzer HaMeorot. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Va'ed. Ve'havta et Adonai Elohecha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha. Ve'hayu hadvarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha vishinantam levanecha vidibarta bam bishivtecha beveitecha uvelechtecha vaderech uveshorpecha uvekumecha ukshartam liot al yadecha vehayu letotafot beinecha ukshaftam al mezuzot beitecha uvisharecha. Amém. Ouve, ó Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja o seu glorioso nome e o seu reino para todo sempre. E amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estarão permanentemente no teu coração estas palavras que hoje te ordeno. E as ensinarás diligentemente a teus filhos e falarás a respeito das mesmas quando estiveres sentado em tua casa e quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares, e as atarás como sinal na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Nikamoha Baelim Adonai, Nikamoha Nedar Bar Kodesh, Norat Tehilot
sur Israel, Kumar Israel, ופדנו מחיי יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. Baruch atah Adonai Gaal Israel. Amém. Quem é entre os poderosos como tu, Eterno? Quem é como tu, poderoso de majestosa santidade, temido em louvores, operando maravilhas? Um novo cântico entoaram os remidos em louvor do teu grande nome. Nas margens do mar, unanimemente, com eles louvaram e reconheceram o teu real poder e disseram: o Eterno reinará para todo sempre, ó rocha de Israel. Levanta-te em auxílio a Israel e redime, como dissestes, Judá e Israel. E foi dito: o nosso Redentor, Eterno dos exércitos, é o seu nome. O Santo de Israel, bendito sejas tu, Eterno, Redentor de Israel. Amém. Adon Olam, Masher Malach, Beterem Kol, Yitzir Nivra, Le'et Nasa, Be'et Sokol, Azai Melech, Shemo Nikra. Ve'aharei kirot hakol levado im lo nora ve'hu haya ve'hu hovei ve'hu yeh betifara. Asher malach beterim kol yitzir nivra le'et nasa be'et sokol azai melech shemo nikra ve'acharei kirot hakol levado im lo nora ve'hu haya ve'hu yeh betifara. Adon olam asher malach beterim kol yitzir nivra le'et nasa be'et sokol azai melech shemo nikra ve'acharei kirot hakol levado im lo nora ve'hu haya ve'hu yeh betifara, ve'hu haya ve'hu yeh betifara. Ele é o Senhor do universo, sobre o qual reinou antes mesmo de toda a criatura ser criada, no momento em que fez tudo conforme o seu desejo. Então foi proclamado Rei Altíssimo, e depois de tudo acabado, só o temido reinará. Ele esteve, está e estará com a glória. Amém. A oração da Amidá, oração central do serviço. Faremos inicialmente a leitura em português. Amém. Eterno, abre os meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor. Abre os meus lábios e a minha boca proferirá o nome de Yeshua. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. O grande, o poderoso e temido Deus, altíssimo Deus que concede boas mercês, que possui tudo e recorda a piedade dos patriarcas, e que com grande amor fará vir o Redentor, o filho de Davi, Yeshua, aos descendentes desses patriarcas, por amor do seu nome. Ó Rei, Auxiliador, Salvador e Escudo, bendito sejas tu, Eterno, Escudo de Abraão. Tu, Eterno, és poderoso para sempre, és tu que ressuscita os mortos e és potente para salvar. Amém. Tu sustentas a vida com misericórdia, ressuscita os mortos com grande piedade, ampara os caídos e sara os doentes, afrouxas as ataduras dos que estão em grilhões e confirma a tua fidelidade aos que dormem no pó. Quem é como tu, Eterno, de poderosos atos, ou quem pode ser comparado a ti, Rei, que tiras e restitui a vida e que fazes florescer a salvação?
E tu és fiel para ressuscitar os mortos. Bendito sejas tu, Eterno, que ressuscita os mortos. Amém. Santificaremos o teu nome neste mundo, assim como o teu nome é santificado nos céus. Assim foi escrito pelo seu profeta. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O Eterno reinará para sempre. O teu Deus, ó Sião, para todas as gerações. Aleluia. Aleluia. E guardarão os filhos de Israel o Shabá, fazendo do Shabá uma aliança perpétua por suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é aliança perpétua. Pois em 6 dias fez Adonai os céus e a terra, e no 7º dia descansou e alento tomou. Amém. Amém. Faze recair uma grande paz, bem-estar e bênçãos, vida, graça e misericórdia sobre nós e sobre todo o teu povo Israel. E abençoa-nos a todos conjuntamente com a luz da tua presença. Porque com o fulgor dessa mesma presença deste-nos, eterno nosso Deus, instruções para a vida e amor benevolente, justiça e misericórdia, bênção e paz, e seja agradável aos teus olhos abençoar-nos e abençoar o teu povo Israel em todo o tempo e em todos os lugares, com as bênçãos da tua paz. Bendito sejas tu, Eterno, que abençoas teu povo Israel com paz, aquele que firma a paz nas alturas, com sua misericórdia concede paz sobre nós e sobre todo Israel. E todos dizei amém. 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 Voltamos à página 30. Adonai, Tzvatai, Tzvatai, Tiftar, Ufi, Yagid, Tehilatecha. Adonai, Tzvatai, Tzvatai, Tiftar, Ufi, Yagid, Shem Yeshua. Adonai, Tzvatai, Tzvatai, Tiftar, Ufi, Yagid, Tehilatecha. Adonai, Tzvatai, Tzvatai, Tiftar, Ufi, Yagid, Shem Yeshua. Baruch atah Adonai, Eloheinu, Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Isaac, Elohei Yaakov, Hael HaGadol HaGibor VeHaNorah, Elyon, Gomer Hasadim Tovim VeKonei Hakol, Vezoher Hasdei Yavod, Umevii Goel Livnei Venei Leman Shemo, Be'ahava. Melech Ozer Moshiach Umagen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Magen Avraham. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Magen Avraham. Atah Gibor Leolam Adonai, Atah Gibor Leolam Adonai, Mehayim Metim, Mehayim Metim, Atah Rav Lehoshia, Mehayim Metim, Mehayim Metim, Atah Rav Lehoshia. Mehayim Hayim Behesed, Mehayim Metim Berashamim Rabim, Somer Noflim Verofeh Holim, Umatir Asurim,
Ato Lishene Afar Mi Hamor Habar Gevurot Umido Melach Melech Nini Umechaye Umashiach Yeshua Veneman Ata Lechayot Netim Baruch Ata Adonai Mechaye Hametim. O presbitério já conversou que nós queremos tanto celebrar Havdalah por vez e por outras vezes também aproveitar a estrutura que nós temos e fazer um almoço comunitário aqui no local. Então, a programação para o sábado que vem é nós almoçarmos neste local, juntos como congregação. Nós queremos ter a ministração na parte da manhã, queremos emendar com seu Natadom, a ceia do Senhor e depois confraternizar a comunhão, a unidade da Kehilat, almoçando juntos. Os irmãos podem vir contribuir com algum item para a gente fazer um compartilhar de pratos e a gente vai ter condições plenas de almoçar aqui também. Então, vamos fazer essa experiência novamente. Já fizemos de outras vezes. E eu quero dizer, podem também convidar da família Bispo, aproveitem, tragam os filhos logo de uma vez. Os teus filhos são muito queridos, nós amamos muito eles. Que venham logo. Vão ter trabalho, vamos passar funções para eles. Se eles quiserem contribuir com o trabalho e de abençoar a congregação, não vai faltar. Amém? Então, agradeço mais uma vez por tudo que vocês vêm contribuindo. Agora queremos dar a oportunidade também para as ofertas. Peço que traga o gasofilácio à frente. E vamos honrar ao nosso Deus, ao nosso Pai, com tudo aquilo que temos, do que dispomos, em especial a nossa presença na sua santa morada. Amém? Então, vamos ter um cântico e, ao mesmo tempo, podem ser trazidas as ofertas, quem ainda não colocou no gasofilácio. Então, sobre o almoço que ele falou na semana que vem, na próxima semana, eu gostaria de conversar com as irmãs depois, tá? Quem sabe a gente faz umas sopas nesse frio, acho que é gostoso a gente se unir e ou a maioria trazer uma sopinha gostosa, né? Então, a gente vai conversar depois sobre isso. Vamos cantar aqui com a Raf Elohim et Haolam, João 3,16. E vamos cantar adorando realmente a obra de Yeshua na cruz, adorando ao nosso Deus maravilhoso que nos enviou o seu Filho amado, Yeshua HaMashiach.
agradecer, amém? Vamos ficar de pé. Eterno Deus, muito obrigado, Senhor. Queremos te agradecer por este dia especial, dia de descanso na tua presença. Em especial, queremos agradecer por cada um que teve os recursos também para devolver e ofertar para ti. Pedimos que o Senhor esteja abençoando as ofertas e todos os irmãos que puderam contribuir, e mesmo os que não conseguiram ou que não puderam, que o Senhor possa estar abençoando, que não lhes falte nada, que o Senhor lhes abre as portas e que também possam contribuir sempre com plena liberdade para o louvor do teu grande nome. Queremos agradecer, Senhor, que nada nos falta, o Senhor supre todas as nossas necessidades. Pedimos que o Senhor nos dê também sabedoria em onde aplicar, Senhor, os recursos que são trazidos na casa do tesouro, Senhor. Queremos pedir que o Senhor fale conosco, nos ministre a todos nós, também nesta manhã, e nos abençoe com a ministração da Parashá de Korach. Te agradecemos pelo teu servo que já se preparou. Pedimos que o Senhor o conduza debaixo de muita graça e debaixo da unção do Ruach HaKodesh sobre a sua vida. Assim, oramos agradecidos e te bendizemos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shabbat Shalom. Estão com frio? Pegue na minha mão para você ver aqui. A irmã Silvana levou um choque agora, pegou na minha mão ali. Muito gelado, muito frio. Mas o Senhor é um maravilhoso conosco, né? Você já teve um milagre na tua vida? É um milagre você estar aqui hoje, irmão. Cada um de vocês aqui, como o pastor Beto ministrou a semana passada, é importante para o reino. É importante. Cada um de nós aqui temos o nosso valor, irmãos, perante o reino. Você não está aqui por acaso essa manhã. Espero que essa porção possa falar contigo como falou comigo. Falou muito comigo. Eu gosto sempre de dizer isso. Louvo ao Eterno, agradeço ao Eterno pela oportunidade, o privilégio de estar aqui na casa dele, ministrando a palavra. Também a confiança que tem a liderança dessa casa sobre a minha vida. Eu estudava essa semana, além da porção, algumas coisas do livro de Mateus, onde o Senhor Yeshua dava uns ensinos para aquele que se senta na cadeira de Moshe. E realmente não é fácil. Realmente é um compromisso que nós temos com o Eterno. E eu procuro sempre ficar com os ouvidos abertos ao que o Eterno vai falar primeiro comigo. Que nem o Rocha Adriano também fala, a orelha da gente fica desse tamanho, porque ele puxa-nos a nossa orelha. Primeiro vem conosco. E depois, eu acredito que dentro da mensagem, dentro da porção, ele vai falar com você também. Né? Se uma palavra, se uma frase chegar ao teu coração, já valeu a pena. Né? Amém? Sempre temos o plano B, quando eu vi a luz apagar, ainda bem que a gente lhe traz impresso, porque pode acontecer imprevistos, né? Então, a gente está aqui para louvar o Eterno. Né? Para a Chacora, o irmão Alessandro vai estar me auxiliando. Uma paraxá fortíssima, uma paraxá que realmente mexe conosco, mexe com as nossas estruturas, mexe com o nosso comportamento, mexe com a nossa vida, para que nós tenhamos esse entendimento e esse ensino
né, do que foi esse senhor de nome Coré, calvo, né? E a porção se encontra no livro de Bemidbar, 16:1 ao 18:32, a Haftará em 1 Samuel, do 11:14 ao 12:22, a Brit Hadashá, 2 Timóteo 2, do 8 ao 21, e o livro de Judas, do 1 ao 25. Essa paraxá contém 95 versículos, 95 versículos, está bem pequenininho, não sei porque ficou ali, mas não tem problema. E o Senhor me deu um título dessa paraxá ontem à noite, quando eu finalizava essa paraxá. Eu sempre gosto de finalizar a paraxá quando eu entro no Shabat. Eu sempre deixo 10% para finalizar quando eu entro no Shabat. Eu não tinha ainda o título, mesmo estudando, mesmo procurando algo, eu sempre gosto de deixar na dispensação do Eterno. E me trouxe um título interessante, irmãos. O poder cega. Forte. O poder cega, né? Então, vamos ver durante esse estudo. Agora são 11h10, uns 30, 40 minutos aí. Nós já estaremos concluindo, se o Eterno nos permitir, aquilo que o Eterno colocar no nosso coração, no meu coração aqui, né? Tem coisas que você pode até passar, eu gosto de estar suscetível à ordem do Eterno, né? E coloquei esses trechos aqui da paraxá, do Terrilim, irmãos. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. Verdadeiro. Ensina-me, Adonai, o caminho das tuas leis, guardá-las será a tua recompensa para mim. Dai-me entendimento. Irmãos, isso que nós precisamos muito, entendimento e discernimento, para entender as coisas do reino. Então cumprirei a tua Torá, e eu a observarei de todo o coração. Amém? Louvado é o Eterno. Então, nós precisamos da Torá, nós precisamos da Brit Hadashá, nós precisamos do ensino de Yeshua sobre as nossas vidas, discernimento e entendimento para entender o que Ele quer da nossa vida, né? Como o Roger falou aqui agora, para que nós entendamos no original, né? Para que não haja pretexto. Nós temos que interpretar as Escrituras e colocá-las em prática em nossa vida. Próximo. Aqui temos uma Torá, né? Como nós temos aqui a nossa Toré Kasher aqui. No sábado passado nós se reunimos aqui com o irmão Nilson, com o Peter e com o Rocha Adriano, falamos algumas coisas sobre a leitura da Torá. E o irmão Nilson até trouxe algo importante, né, irmão Nilson? Sobre nós temos uma Torá Kasher dentro da nossa congregação. A honra, o privilégio que eu e você temos de estarmos aqui diante de uma Torá Kasher. Próximo. Vamos dar um resuminho da paraxá. Ela inicia com a rebelião liderada por Cora contra seus primos Moshe e Arão. Moshe pede aos rebeldes que tragam os seus incensários e ofereçam incensos a Deus, o qual seria aceito seria escolhido o líder. Moshe manda chamar Datã e Abirã, que recusaram o seu pedido. Pode uma pessoa recusar o convite de um homem desse? O povo se revolta e reclama, e uma peste se alastra sobre o povo. Mais uma vez, Moshe e Arão intervêm em favor do povo junto a Adonai. Também temos o evento dos 12 cajados, a confirmação de Arão como Kohen Gadol, sumo sacerdote. E o texto diz que floresceu a vara de Arão da casa de Levi e deu flor, deu brotos e deu amêndoas. E essa vara seria guardada como um sinal desse milagre, né? Adonai concedeu-lhes aos levitas 24 fontes de rendas denominadas Arbá, Versmim, Matenot, Querumá. E também conclui com a instrução que os levitas devem ser sustentados pela dedicação, recebendo o maaser, ou a 10ª parte de toda a colheita produzida pelo povo judeu na terra do Egito. Basicamente é isso que compõe essa porção. Tem assuntos aqui que você pode decorrer o dia todo, se a gente for sentar e conversar aqui, irmãos. Próximo. Esse é o texto que foi lido aqui na leitura da Torá, ficou desconfigurado, não sei porquê. Mas diz assim: e desligaram-se da congregação Cora, filho de Itzhar, filho de Querate, filho de Levi, Datã e Abirã, filho de Eliabe, e On, filho de Pelet, os quais eram da tribo de Ruben. E estes levantaram-se contra Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, chamados à assembleia, varões de renome, e congregaram-se contra Moisés, contra Arão, e disseram-lhe: bastai-vos, pois toda a congregação, todos eles são santos, e entre eles se acha o Eterno. E por que você se elevais sobre a congregação do Eterno? E ouviu Moisés e caiu sobre o seu rosto. E aí eu achei interessante aqui, irmãos, a humildade desse grande líder. Mais uma vez o povo reclama, e mais uma vez ele coloca o seu rosto em terra e clama pelo povo. Então, irmãos, a humildade
desse grande líder como Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso rabino, o nosso mestre, aquele que temos que seguir, a humildade que ele teve em ensinar as suas palavras, ensinar a Torá. Irmãos, Yeshua não ensinou nada mais que o Taná. Ele ensinou nada mais que o Taná. O Antigo Testamento, né, para os irmãos. Ele só ensinou isso, irmãos. Só isso. Os ensinos dele foram todos baseados nisso, nos livros do Antigo Testamento. Né? E trouxe profundidade. Ele elevou a Torá. Trouxe a Torá no mais alto nível. Né? Então, irmãos, é isso que nós temos que procurar, nos elevarmos, irmãos. Temos conhecimento e entendimento da Torá. O próximo. Fizemos um resuminho. Mas quem era esse homem? Quem era Cora? Coré, que significa calvo. Né? Irmãos, ele era um parente muito próximo de Moshe. As famílias se criaram juntas. O pai de Cora era irmão de Amram, pai de Moshe, Arão e Miriam. Então, irmãos, eles eram primos em primeiro grau. Né? Os filhos de Cora foram Assir, Elcana e Aviasaf. E são responsáveis, irmãos, pelos mais belíssimos terrilins belos, irmãos, né? Escritos 42, Salmo 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87 e 88. Então, irmãos, os frutos de Cora, que são os seus filhos, não participaram na rebelião. Foram bênçãos. Nós vamos estudar aqui, eles foram bênçãos e fizeram a composição desses salmos aqui, irmãos. Um que em especial que eu gosto é o Salmo 46, eu medito muito nesse salmo. Fantástico. Cora conhecia bem Arão e seus filhos que morreram com o fogo estranho. Também ele lembra do bezerro de ouro, então ele compreendia que Arão só era sumo sacerdote porque era irmão de Moshe, o chamado nepotismo atual. Né? Nepotismo, o irmão sabe, que é o que coloca a família. Então, na cabeça desse homem, porque o poder cega, ele achava que só Arão estava lá, porque ele queria o lugar de Arão, porque ele era irmão de Moshe. Né? Dinheiro, riquezas e, consequentemente, o poder mudam os olhos e os corações das pessoas. Isso é verdade ou falso? Verdadeiro. E esse espírito de Cora é muito presente nos dias atuais e tem destruído muitas famílias e ministérios ao redor do mundo. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Esse espírito de Cora, ele circula até os dias de hoje, irmão. Trazendo divisão, trazendo rebeldia, trazendo busca de poder, busca de cargo, num lugar que muitas vezes o Eterno não te colocou. Aí ele racha a família. E muitas vezes nós estudamos aqui, acho que eu comentava com o pastor Beto, e nós achamos que isso é só dentro do ministério, só dentro do chamado, porque era o tabernáculo, mas não, irmãos. A rebeldia, ela destrói famílias, ela destrói amizades, ela destrói o nosso convívio social. E é algo condenável pelo Eterno, irmãos. Então, esse homem, ele conhecia a vida de Arão. Ele sabia sobre o evento do bezerro de ouro. Ele sabia sobre os filhos dele que morreram no tabernáculo por colocarem um fogo estranho. Ele sabia, eles cresceram juntos, irmãos. Eles eram muito próximos. Então, um sabia da vida do outro. Mas esse espírito de Cora entrou no coração dele, um espírito de rebeldia, e ele queria a todo custo usurpar algo que o Eterno tinha denominado já, que era para Arão ser o sumo sacerdote. Próximo, irmão. O perigo da rebeldia. Caracterizada pela desobediência e oposição à autoridade, é vista como um pecado grave, comparada à feitiçaria e idolatria. A rebeldia afasta as pessoas de Deus e acarreta consequências negativas, tanto espirituais quanto práticas. Verdade. A rebeldia nos afasta do Eterno, nos trazendo consequências negativas sobre a nossa vida. Rebeldia é escolher o pecado, mesmo conhecendo a vontade de Deus. Ele não sabia que Arão foi levantado pelo Eterno, mas mesmo assim, irmãos, ele se opôs à ordem do Eterno. A rebeldia leva à separação de Deus, ocasionando problemas na vida e confusão para si e para os outros, porque além dele, prejudicou os outros, e assim para a nossa vida também.
né? Tivemos uma atitude rebelde, não prejudicamos só nós, mas quem está envolvido junto conosco, né? E olha o que diz em 1 Samuel 15, 23. Olha, irmãos, Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a teimosia é como crime de idolatria. Forte. Então, a teimosia, crime de idolatria. E como você rejeitou a palavra de Adonai, ele também rejeitou você como rei. Qual que era o contexto de Samuel aqui? O rei Saul. A desobediência do rei Saul. E ele fala para ele aqui, ó, como você rejeitou a palavra de Adonai, ele também rejeitou você como rei. Então, aquele que rejeita a palavra do Eterno, aquele que quer andar com os seus próprios passos, com o seu próprio intelecto, fazendo o que acha que deve fazer, sem pedir uma orientação para o Eterno, irmãos, naquele grande dia, ele vai ser rejeitado também. Eu não tenho dúvida disso. Principalmente para as nossas vidas que estamos aqui hoje, ouvindo essa palavra e congregamos dentro de uma sinagoga. É mais pesado, irmão. É muito mais pesado. Pesado no aspecto do que a gente tem que ter um entendimento e procurar nos esforçarmos para andar no caminho, né? É fácil, não é. Mas nós temos que entender, compreender e aplicar na nossa vida, senão de nada adianta. Se eu só vim aqui ler para os irmãos e a gente não colocar em prática, se eu estudar isso aqui, não procurar pôr em prática na minha vida, é fácil, pastor Beto? Lógico que não. Lógico que não. É? Então, irmãos, é algo terrível. Próximo, é uma foto que ficou desconfigurada aí, mas vemos aqui ele contendendo com Moshe, ficou ruim essa imagem aqui. Pode passar, irmão? Ensino sobre a Paraxá de Cora. Essa porção semanal registra a primeira revolta contra a autoridade de Moshe e Arão. Os interesses pessoais de Cora motivaram a sua rebeldia. Cora era primo em primeiro grau de Moshe e Arão. Era um homem inteligente, culto, presunçoso, rico, mas também um agitador, um oportunista e um invejoso. E quem eram Datã e Abirã? A tradição nos ensina que esses dois abençoados eram aqueles dois hebreus que brigaram no Egito quando Moshe os corrigiu. E eles falaram para Moshe: quem te pôs por homem, príncipe e juiz sobre nós? Êxodo 2, 13 e 14. E também, eles também eram os mesmos homens que infringiram a prescrição relativa ao maná. Êxodo 16, 20. Então, eram duas figurinhas carimbadas. Eram duas pessoas ali que tinham histórico já de rebeldia. E foram esses dois que Cora viu como os bons aliados para a rebelião. Lógico. Eram dois agitadores também. Dois que não eram submissos à autoridade, né? E questionaram Moshe. Irmãos, mas quem era esse Cora? Né? Um homem rico, né? O Midrash diz que Cora, ele cuidava dos tesouros do faraó. E quando o povo saiu do Egito, que o Eterno moveu o coração dos egípcios para que eles abençoassem o povo de Israel com os seus bens, com ouro, com prata, com tecidos, ele levou uma parte do tesouro do faraó, se tornando um homem riquíssimo. Ele era riquíssimo. É que tem coisa, né, pastor Beto, que a Midrash traz, que você fica pensando assim, que, poxa, tem coisa que se absorve que é bom, né? Mas ela diz que o homem carregava, tinha 300 mulas para carregar as chaves dos cofres de tanto tesouro que esse homem tinha. 300 mulas só para carregar as chaves. Então, imagine quanto desse ouro esse homem não levou. Então, ele era riquíssimo. Riquíssimo. Sabe? Então, irmãos, esse homem, mesmo tendo tudo de dinheiro, e outra, irmãos, ele era da tribo de Quehat, irmãos, ele trabalhava no tabernáculo, ele cuidava das coisas santíssimas, irmãos, ele carregava a arca, irmãos, da aliança, não estava bom para ele. Ele não se satisfez com a sua porção, né? Não se satisfez. É impressionante, irmãos, como a gente tem visto isso acontecer nos nossos dias, né? As pessoas nunca estão satisfeitas, elas sempre querem algo mais. E esse é um perigo, né? Nesse caso, ainda mais me surpreende, assim, quando eu estudo assim, uma paraxá dessa, é que eles tiveram muito contato com o Eterno. Eles viram tantas coisas, tantos milagres acontecendo ali. E o homem, para chegar num ponto desse, ele estava totalmente cego, né? A próxima.
O mais surpreendente é que o povo tinha acabado de ser advertido pelo Eterno sobre os eventos dos espias e a sentença que receberam. Então, irmãos, isso foi da sequência. Eles já tinham acabado de ter enviado os espias, né? Eu gosto de colocar nome nas coisas, CTI, né? CTI, né? Falei do GPS, daí eu estava estudando lá, falei, CTI vai ficar bom, né? Comissão Tribal de Investigação. Quando eles mandaram essa comissão para vir à terra de Canaã, né? Foi muito mal para eles. Esse fato, essa paraxá é posterior a isso. Eles viram tudo o que aconteceu, eles viram a revolta, o povo inflamado, eles viram o Eterno dizendo, então vocês não vão entrar lá. Acima de 20 anos não vai entrar, suas carcaças vão ficar no deserto. E mesmo assim, eles questionaram a autoridade de Moshe, né? Então, irmãos, a inveja desse homem era tanta em relação à autoridade de Moshe e Arão, que não mediu as consequências para ele. Sua casa e as consequências para ele, para sua casa e seus apoiadores. O poder de convencimento era tanto que ainda levou os líderes influentes que faziam parte do povo. Nesse relato entendemos o problema de uma pessoa invejosa, pois, mesmo vivenciando tudo que o Eterno tinha realizado por meio de Moshe, se tornou um cego espiritual. Então, precisamos estar muito atentos ao nosso redor, termos discernimento em todas as nossas situações da nossa vida e termos muito cuidado com quem colocamos e com quem anda ao nosso lado, para você não ser influenciado. A tua influência tem que ser a palavra do Eterno. A tua influência tem que ser a palavra do Eterno. A tua influência tem que ser a Torá. A tua influência tem que ser os estudos, os ensinos dele sobre a nossa vida. Essa tem que ser a nossa influência. Que é aqui, que nem os irmãos sempre falam, e é fato. Aqui dentro é fácil, irmãos. Nós estamos abrigados aqui, nós estamos protegidos aqui, né? Ontem, quando eu orava, fazia minha oração à noite, o Eterno movia o meu coração assim, no sentido de que, quando nós viemos aqui, todas as manhãs, nos esforçamos, porque é um esforço você estar aqui. É um esforço. Um dia frio desse, as irmãs que vêm com os filhos, né? Os filhos novos, você vem adorar o Eterno, ele recebe o nosso louvor. Mas nós temos um privilégio também de ter a companhia dele aqui conosco, nos curando, nos libertando, tirando as nossas dores, né? Aliviando o nosso fardo, nos dando discernimento, nos dando instrução, preparando a nossa semana. Então, eu fiquei muito feliz assim, de ter esse entendimento, assim, que ele está conosco aqui, no nosso meio, né? E ele quer nos abençoar, porque nós somos especiais para ele. Todos nós somos especiais para ele. Amém? Então, irmãos, temos que ter muito cuidado, até ambientes que nós frequentamos, para não nos contaminarmos. Nós temos que ser luz, né? Nós temos que ser luz. E não deixarmos nos influenciar. E o que nos influencia é os ensinos do Mashiach e Yeshua. Esse tem que nos influenciar. Próximo. A rebeldia tem consequências e pode trazer muitas situações dolorosas e sequelas para toda a nossa vida e caminhada com o Eterno. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Pode nos trazer muitos desconfortos, irmãos, muitas sequelas, aqui usei essa palavra aqui, com a nossa caminhada para o Eterno. Agora, mesmo na rebeldia, se você tiver o teu coração voltado ao Eterno, fazer techuvá, ele vai te perdoar. Ele vai te colocar de novo nos caminhos, para que você não olhe para a direita nem para a esquerda, mas olhe para ele. Mas as consequências do teu ato não tem como escapar. Você vai responder. Por um tempo determinado pelo Eterno na nossa vida. Muitas vezes o Eterno se mantém em silêncio conosco e nós achamos que o Eterno não ouve a nossa oração. Não, ele está preparando o nosso caminho. Está preparando o meu coração, preparando o teu coração. Nós temos muitos sonhos, nós somos assim, nós somos seres humanos, nós queremos o melhor para a nossa família, nós almejamos muitas coisas, irmãos. Mas nós que estamos aqui temos que entender que tudo, Ganzuletová, é para o bem do Eterno. E para a nossa vida. É para nós, na verdade, para o nosso bem. O Eterno muitas vezes segura algumas coisas para a nossa vida, porque é para o nosso bem, porque muitas vezes não estamos preparados. Nós achamos que estamos preparados, mas não estamos. Porque senão chega. Não tenho dúvida do que estou falando para você. Está pedindo algo para o Eterno? Não chegou ainda? Dobra teu joelho, ore e fala com ele. Ele vai acalmar o teu coração, ele vai falar com você, ele vai falar bem assim no teu ouvido. Ei, eu vou te abençoar, mas não agora. Porque ainda precisa algo mais ainda, para que ele possa chegar na tua vida. Senão você se perde, irmão. Não, você vai se perder.
E Ele não quer que você se perca. Muitas vezes é na dificuldade que você mais clama a Ele. Então, você vai ficar, irmãos, ali, Ele quer que você preste. Nosso Deus, Ele é um Deus ciumento, irmãos. Ele gosta que nós estejamos perto dEle. Né? E paz, meus irmãos, e também os irmãos podem me questionar depois. Nós pedimos algo para o Senhor, pedimos, fazemos propósito e oramos, aí recebemos. Qual que é a nossa primeira atitude? Qual que é a nossa primeira atitude como seres humanos? O cara orava 30 horas por dia, nem tem 30 horas o dia, né? Orava 30. Aí ele recebe a bênção. O que é que acontece? Para de orar. É verdade, irmãos, eu não estou sendo duro com ele, mas é a pura verdade. A hora que você recebe a tua bênção, é normal, você vai aliviar, você vai tirar o pé. Esse é o problema. Então, o Eterno vai olhando, e ele chega, não, calma. A hora que você aprender isso, aí você vai pegar a tua bênção. Amém? Enquanto isso, você vai ficar pedindo, irmão. Então, eu tenho isso no meu coração, irmãos, né? Que é por mérito. A bênção chega por mérito na nossa vida. Ele pode abençoar quem Ele quiser, porque Ele é soberano em tudo. Mas você tem que ter mérito com Ele também, para que Ele possa chegar na tua vida. Amém? Olha o que aconteceu. Olha, irmão Marco, o que aconteceu aqui, ó. E abriu a terra, e a boca os tragou, e as suas casas, e todos os homens de Cora, e todos os seus bens. E desceram eles, e tudo o que era deles, vivos ao abismo, e cobriu-os a terra, e desapareceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu, por causa da voz estrondosa do fendimento, porque diziam, não suceda que a terra nos trague. E um fogo saiu do Eterno e consumiu os 250 homens que ofereceram incenso. Irmãos, todo o tesouro daquele homem, tudo que ele tinha foi por meio da terra. Adiantou? E os 250 que estavam com eles foram consumidos ainda, com o fogo que saiu do Eterno. Aqui, ó. Algo interessante aqui. O Eterno só impôs o castigo para eles quando eles tomaram a frente, ó. O Eterno não podia ter castigado antes deles se oporem com Moshe? Podia. O Eterno já conhece o coração, mas não fez. Esperou que fizessem. Esperou que pegassem os seus incensários. Esperou que se colocassem diante do grande líder Moshe. E aí foi decretada a sentença. Né? Quando você estuda, quando você olha aqui o que Moisés falou, né, para eles, né, que eles não morressem de morte natural. Se o Senhor é comigo, então que eles não morram de morte natural. Ixi, a terra se abre. Mas que a terra os engula. Foi o que aconteceu, irmãos. Né? Forte, né? Isso é o que é realmente um profeta que impõe a sua palavra sobre a vida de uma pessoa. Instantâneo. Na hora que aconteceu. Próximo. O povo não cansa de reclamar e murmurar. Nada está bom. Nada está bom. E queixou-se a congregação dos filhos de Israel no outro dia contra Moisés e Arão, dizendo, vós causaste a morte do povo do Eterno. E falou o Eterno a Moshe, dizendo, removai-vos do meio dessa congregação, e eu os consumirei como um momento. E novamente, Moshe atira-se sobre os seus rostos, com o rosto em chão, clamando pelo povo. E pôs-se entre os mortos e entre os vivos e deteve a mortandade. Os que morreram na praga foram 14.700, além dos que morreram por causa de Cora. Esse evento aqui, irmãos, o Eterno já tinha lançado uma peste sobre o povo. E só morreram 14.700 só. E se Moisés não fosse rápido, e pôs-se Arão com seu incensário no meio, essa mortandade não teria parado. Mais uma vez, irmãos, o povo insatisfeito, né? E morreram 14.700. Fora os 250, fora a Cora, fora a Virã e fora a Birã. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Próximo. Já estou no final. A insatisfação que rege dentro do ser humano. Falso ou verdadeiro? Sempre estamos, né? É impressionante como o ser humano nunca está contente com nada.
sempre procurando defeitos ou situações de questionamento. Exatamente quando o povo no deserto que desejou voltar ao Egito, muitas vezes olhamos o nosso passado e achamos algo para nos agarrar. Irmãos, é assim mesmo. Eles lá, quando estavam lá, desejaram Moisés, a gente vai morrer aqui? No Egito estava melhor. E muitas vezes nós somos assim também. Ah, mas eu estou aqui? Mas lá atrás era melhor. Mas você está aqui hoje, filho. Não tem como voltar. Eles também não tinham como voltar e nem nós temos como voltar, né? Lógico, boas experiências são importantes, mas se vivermos só do passado, nós paralisamos o nosso presente, que eu tinha falado com o pastor Beto. Se nós vivemos só do passado, irmãos, nós vamos paralisar o nosso hoje. A nossa vida, irmãos, ela é ativa, ela é uma continuidade. Então, nós temos que planejar o nosso futuro. E essa é a palavra que nós sempre dizemos aqui nos nossos grupos, aí, ó, cadima, à frente, avante, que caminhemos. Nós podemos lembrar do passado? Podemos lembrar do passado. Foi bênção. Mas nós temos que olhar o nosso presente hoje e olhar o nosso futuro para que nós possamos caminhar. Senão nós vamos ficar estagnados, parados. É isso que o Eterno quer? Não. Por quê? Porque o Eterno, ele se movimenta. O Eterno, ele se movimenta. As coisas estão acontecendo no mundo, por quê? Porque a palavra está se cumprindo, porque está sendo movimentado o reino espiritual. É? A palavra do Eterno nos liberta, nos transforma, mas também dói. Dói ou não dói? Dói, claro que dói. Claro que dói. Ser flexível, obedecer às autoridades, dar a outra face, perdoar, muitas vezes humilhações, e ainda temos que nos mantermos equilibrados, ficar em silêncio, mesmo quando estamos certos, realmente não é para qualquer um, só para servos de Yeshua. Só para servos de Yeshua no dia de hoje, irmãos. Sem sombra de dúvida e sem medo de errar para você. Isso aqui é para servo de Yeshua. Isso aqui não é pessoa do mundo, não, irmão. Hoje as pessoas tiram a vida por qualquer coisa. Hoje nós aqui somos humilhados, somos afrontados todos os dias. Eu passei uma semana complicadíssima. Complicadíssima, irmãos. Sabe? Aí você estuda, e você está aqui com o estudo, tem que se manter equilibrado, porque eu sou um servo de Yeshua, eu tenho que dar o testemunho, que as pessoas querem o quê? Eles analisam a tua vida, os paparazzi, e ficam olhando a tua reação. E não é só família, irmãos, é os teus amigos, é o teu trabalho, é o teu cliente, é o teu fornecedor, ele espera a tua reação. Ah, você não é cristão? Vamos ver como é que se faz agora. Então é fácil? Claro que não, irmão, mas dói. Você ficar em silêncio muitas vezes, porque muitas vezes o silêncio é a melhor resposta que você pode dar numa situação, né? E olha aqui, irmãos, se seu inimigo estiver fome, alimente-o. Se tiver sede, dê-lhe algo para beber, porque ao proceder dessa forma você amontoará brasas ardentes sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Romanos 12, 20 a 21. Vença o mal pelo bem. Nós temos uma grande responsabilidade aqui, irmãos, nessa casa, de conduzir essa casa. Nós temos um propósito grande aqui nessa casa. O Eterno espera muito de nós, não só as pessoas físicas, como os rabinos que nós temos como nossos mentores, mas o Eterno espera muito da nossa vida, muito. Espera muito mesmo da minha vida e da tua vida. Então, irmãos, cadima, vamos olhar para frente, vamos continuar caminhando firmes, né? E não vamos deixar, irmãos, nos dominar por situações, vamos para cima mesmo. Não está sendo fácil para ninguém, irmãos, porque chegamos no final dos tempos, irmãos. Nós nunca observamos essas guerras que estão acontecendo aí, nunca. Eu podia imaginar que eu ia ver o Israel, a gente sempre falava, né, no tempo da igreja evangélica, as guerras contra Israel, quando acontecer isso e aquilo, nós estamos vendo acontecer. E qual a posição que nós temos tomado? Nós temos se aproximado mais do reino ou temos se afastado do reino? Porque eu vou dizer algo para vocês aí, ó. Eu conheço muitos lá fora. Eu fiquei muito triste essa semana por saber que muitas pessoas de onde eu congregava estão fora da igreja e não voltam mais, pastor Beto. Foram machucados por pastores, machucados. Eu fui falar com uma família e falaram, você não me vê? Olha, não vou mais em igreja evangélica. Eu não coloco meu pé mais lá. Machucada por pastor. Não dou meu dinheiro mais lá. E não coloco mais meus pés lá. Mas só ali, não, em nenhuma. Aí você conversa, marquei uma conversa para as próximas semanas com eles, não é bem assim,
né? Não é desse jeito, você não pode olhar o homem, você tem que olhar para o eterno. Mas, né? A gente vai trabalhando no coração magoado, muita mágoa, muita tristeza, sabe? E agora faço uma pergunta para você que eu sempre gosto de falar, falo para o Marcos do Monte, falo para o Edmilson também. Irmãos, nunca foi o tempo de sair da casa do Eterno depois que você aceita Yeshua como seu Senhor e Salvador. Nunca foi, mas muito menos agora. Há 10 anos atrás, ainda você conseguia se equilibrar e você aos pouquinhos ia aos trancos de barranco e você retornava. Hoje não, irmãos, nós temos que cuidar, porque saiu, você se esfria de um jeito. Eu vi esse casal, irmãos, fiquei muito triste, porque eram de ponta na igreja. A decepção, a frustração. Eu não tive, quanto aos argumentos deles, eu não tive muito o que fazer. Vou orar por vocês. Vou colocar a vida de vocês diante do Eterno. Mas vamos conversar semana que vem. Não, pastor, nós conversamos semana que vem, não tem problema. Você vem aqui, nós conversamos. Gostamos da tua visita, nós podemos olhar a palavra junto, podemos orar junto, podemos cantar junto e tal. Mas eu não ponho mais o pé lá. Só lá? Não, em nenhuma. Vê a nossa responsabilidade, Roxa Calça? Vê a nossa responsabilidade, Roxa Adriano? Vê a nossa responsabilidade, irmãos, varões, varoas, de estarmos aqui, na casa do Eterno? A responsabilidade não é só do líder, a responsabilidade é de nós também. Eu, como família, de você com a tua família, com os teus negócios, com o teu compromisso. A responsabilidade é enorme. Palavra dura. É. Vamos encerrar? Até me esquentei aqui já. Próxima. Achamos pouco o que o Eterno nos proporciona? Eita, glória. Achamos pouco o que o Eterno nos proporciona? Eita, irmãos. Cora nunca estava satisfeito com nada, irmão. Tinha tudo. Ele tinha tudo, mas na cabeça dele não tinha nada. Nós somos assim também, irmãos. Muitas vezes nós temos tudo e achamos que não temos nada. Nós temos uma família, nós temos uma casa, nós temos um cobertor, nós temos um alimento, nós temos um carro, nós temos filhos abençoados que não têm um problema de saúde, nós temos tudo e às vezes achamos que não temos nada. Nós temos um lugar para congregar. O que sempre desejamos, né? E achamos que não temos nada. É um tapa para mim também, irmão, sabe? Eu pego a sua palavra, pastor Beto. Eu gosto sempre... a Paraxá, ela tem que confrontar você durante a tua semana. A palavra do pastor Beto foi maravilhosa. Irmãos, vamos trazer notícias boas. Gratidão. Menos murmuração. Gratidão. Putz, nós estamos na bênção. Nós temos um lugar onde o Eterno habita, onde temos aqui as tradições, como o irmão Nilson falou, as tradições judaicas que são boas para a nossa alma, nos elevam. Vamos valorizar o que nós temos na nossa mão. Vamos valorizar. Né? Cora faria melhor que Moshe e Arão? Será que ele faria melhor que Moshe e Arão? Um homem que falava face a face com o Eterno? Não? Será que ele faria melhor? Estava se achando, pastor. A irmã Beth sempre me convida aqui, a harmonia é a prova aqui. Né? Eu estou em casa, então eu tenho a liberdade de falar. Não, você me ajuda no louvor. Mas eu não canto nada, irmã. Eu não canto nada. Mas eu ajudo, se precisar eu ajudo. Você está disposto, né? Mas eu não quero o lugar dela no louvor, porque não é minha praia. Eu não quero o lugar do rosto, porque não é minha praia. Deus, ele coloca, ele vai estabelecendo o seu reino, as suas autoridades na terra, para cada um se colocar no seu devido lugar. Aí flui. Aí flui. Né? Nós temos muitos talentos aqui, irmãos. Não tenho dúvida disso. Nós temos muitos talentos e o Eterno vai mandar muitos outros talentos aqui. Hein? Marque esse dia, você vai ver. As pessoas vão se achegar, as pessoas vão se levantar. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que se dispor a fazer. Aí Deus vai levantando, Deus vai honrando. Ah, mas eu não sei. Não, irmão, vai devagarzinho aqui, faz uma coisinha aqui, outra coisinha. Ser útil, só isso. E ele vai capacitando. Né? Aqui, ó. Foi o Eterno que os colocou como líderes sobre o povo por merecimento. Os governantes são pessoas que têm a missão determinada por Deus de liderar o povo no caminho do bem, de lhes proporcionar o bem-estar e agir honestamente, representando e defendendo os liderados de modo exemplar. Se eles não cumprirem essa missão, ou se aproveitarem do poder para finalidades escusas, terão que prestar contas a Deus de seus atos. Esse é o líder, irmão. Esse é o líder.
Se não caminhar bem, nós vamos prestar conta para o Eterno. Eu vou prestar conta para o Eterno. Se eu não cuidar bem de você, eu vou prestar conta para o Eterno. Naquele dia ele vai olhar para mim e vai dizer, pô, ô Senhor, mas eu fiz lá. Eu vou prestar conta. É muito mais pesado. E já sabemos, né, que cargo não vai salvar ninguém. É um peso a mais para a nossa vida ainda. Como pastores, como homens de Deus, homens levantados de Deus, aqueles que fazem dentro da casa do Eterno, que são referência na casa do Eterno. Eu não tenho uma barba que nem do irmão Nilson, mas você coloca a barba de molho, irmão. Que naquele dia não vai ter conversa, irmãos. Ele vai chegar a olhar para você, eu não te conheço. Eu não te conheço. Se afasta de mim. Aí quero ver, irmãos. Aí não vai ter como voltar mais, irmãos. Então, irmãos, nós temos que ter esse entendimento de cuidarmos. Eu tenho que cuidar da minha família, tenho que me esforçar para cuidar da minha família. Meus filhos nem todos estão dentro da casa do Eterno. Me preocupo demais com isso, mas eu faço o que eu posso. Eu oriento, eu aconselho, eu ligo, eu converso, eu exorto, mas a decisão é dele. Vamos dar mais uma midrash antes de acabarmos aqui? Cadê aquele primeiro homem lá? Quantos eram? Eram Cora, Datã, Abirã e quem? On. Cadê o On daqui? Ele morreu junto com os outros? Não morreu. Por que não morreu? Sabe o que a midrash diz? Diz que Cora foi incitado pela sua esposa. Ela começou na cabeça dele, mas por que Moisés? Por que só Moisés? Por que só Arão? Por que só a família dele? E começou. A mulher sábia e a tola? Isso. Mas a mulher de On, não. Quando ele chegou em casa dizendo, olha, vai ter uma rebelião, porque Moisés, o que ela disse para ele? Falou assim, tá louco, cara. Olha quem é Moisés. Olha esse grande homem de Deus. Fica quietinho. E a Midrash diz que quando eles foram buscá-lo em casa para ir confrontar Moisés, ela deu vinho para ele e ele dormiu. E eles não acharam. Glória a Deus. Escapou. Ele escapou, irmãos. Porque se ele tivesse ido, ele e sua casa iriam pagar. Então a mulher sábia edifica o lar, e a tola destrói. Isso é o Midrash, né? A história que tem no Midrash. Então, muito bom. Mesmo sendo confrontado, Moshe ainda manteve um diálogo com os seus oponentes. Falso ou verdadeiro? Mesmo quando ele estava sendo confrontado, ele mandou chamar ainda, né? Ele quis conversa, ele quis diálogo com as pessoas, para trazer shalom, né? Mesmo confrontado, Moisés ainda manteve diálogo com seus oponentes, visando manter a paz do acampamento, pois o bem-estar do povo estava acima dos seus interesses. Moisés sempre pensou isso, irmãos. Ele sempre olhou para o povo, acima dos seus interesses, né? Quem não se satisfaz com o seu quião, coloca-se contra Deus, pois é Ele quem define o que cada um será e terá honestamente, pelo seu merecimento. Merecimento. E isso se chama gratidão. Quando você é grato pelo que você tem, mas Deus sabe no teu coração. O irmão Joabner, está lá o irmão Joabner, né? Nós falávamos com o irmão Joabner, né? Na reunião dos homens, ou não sei se foi na reunião dos homens que ele falou, que ele tem o carrinho dele, né? Mais antiguinho. O pastor Beto também falou, né? Mas na administração passada, isso. O pastor Beto falou. Mas é uma bênção. Você acha, irmão, que quando o Eterno, quando um homem desse de Deus, um pastor Beto da vida, ele vem aqui na frente, nesse lugar aqui, nesse cantinho, ele falou isso aqui. E ele fala assim, eu tenho um carrinho velho, me permite dar licença, pastor? Mas é um carrinho abençoado, que me leva aonde quer que eu vá. Irmãos, o que você acha que o Eterno tem preparado para esse? Gratidão. Nós temos que ser gratos pelo que nós temos. Gratidão. Próximo. Encerrando. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força. E os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11, 12. Falso ou verdadeiro? Força. Força. Coragem. O reino de Deus é para corajoso. Não se refere à violência física, mas sim a um esforço intenso
perseverante de se aproximar de Deus e viver de acordo com os seus ensinamentos. Essa luta envolve vencer as próprias fraquezas, resistir às tentações e buscar a santidade. Existe uma dedicação intensa e uma luta constante contra as forças do mal. Nós lutamos contra as forças do mal todos os dias ou não? Lutamos. A salvação é conquistada dia após dia. É uma resposta ativa da nossa parte, que se manifesta no esforço de buscar a Deus e viver de acordo com os seus propósitos, exigindo uma mudança radical de vida e um compromisso total com a vontade do Eterno. Viver o reino do Eterno nesses tempos difíceis não é de forma passiva, mas ativa e intencional. Irmãos, ativa. A nossa fé ela é ativa. Ela não é estática, parada. Nós temos que movê-la, a nossa fé. Viver pela fé. Os milagres do Eterno. Amém? Próximo, finalizando. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Eterno, nosso Deus, para todo e sempre. Miqueias 4 e 5. Próximo. Shabbat Shalom. Amém. Essa é a mensagem que o Eterno colocou no meu coração para a tua vida, para a minha vida também. Cuidarmos realmente, estarmos atentos, nos esforçarmos, valorizarmos o que temos, né? E gratidão com o Eterno. Ele tem sido maravilhoso conosco, mesmo nas dificuldades, Ele tem cuidado, tem guardado, e é Ele que nos abençoa. Amém? Amém? Hoje, Cláudio e Mobete, podem vir à frente aí para encerrar com a bênção. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויהונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante sua face e coloque em ti a paz, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Obrigadão, Deus abençoe. Muito obrigado.